noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos voltar a debater o Plano de Recuperação e Resiliência, ou denominada Bazuca Europeia, nomeadamente que lições a retirar do Portugal de 2020 para a utilização destas verbas. Comigo tenho Pedro Costa, presidente da Coimbra Business School, Castro Almeida, jurista, e Óscar Gaspar, economista. Pedro, começo por ti. Qual é que é a importância de nós olharmos para o passado e retirarmos experiências e ilações da forma mais correta como devemos utilizar os fundos que nos são disponibilizados pela nossa participação na União Europeia? Pedro, mais bom dia a todos. Cumprimento os colegas do painel, o Marco Silva, agradeço ao Económico TV e ao Jornal Económico o interesse neste tema. De facto, tenho que começar por dizer que as verbas europeias são uma questão que o Portugal democrático, o pós-revolucionário, tem consigo próprio. Por um lado, nada de importante se fez em Portugal nos últimos 50 anos que não tenha sido na sua gênese alavancado por verbas europeias. Por outro lado, em todos os quadros de fundos europeus, desde 86, Portugal tem tido sempre dificuldade em gastar cedo e bem as verbas que tem à sua disposição. Ou seja, Portugal tem uma forte necessidade de verbas europeias para levar por diante os investimentos e as reformas estruturais de que tanto precisa. Mas, ao mesmo tempo, é pouco eficiente a usá-las. Um estudo do ano passado da Coimbra Business School, que foi publicado numa apreciada revista científica da área, mostra que as pequenas e médias empresas são pouco eficientes, do país, são pouco eficientes na aplicação dos fundos estruturais da União Europeia que apoiam o seu desenvolvimento e a sua competitividade. Nesse estudo, realizado por minhas colegas Maria do Castelo Gouveia e Carla Henriques, no qual modestamente participei, verificou-se o paradoxo europeu, de que são as empresas das regiões mais desenvolvidas que mais cedo e de forma mais eficiente aplicam as verbas europeias. Ora, isto inverte completamente o objetivo das políticas de coesão, que é a convergência das regiões mais pobres para um nível de riqueza das regiões mais desenvolvidas. Portanto, por isso, tudo indica que as empresas portuguesas têm um claro problema de execução dos projetos financiados pelos fundos europeus. Por essa razão, parece ser essa razão, que desde o início deste ano, segundo o atual governo, estarem ainda por executar mais de 11 mil milhões de euros do Portugal 2020, quase metade dos 23 mil milhões disponíveis desde 2015. E, portanto, o país tem, de facto, vários desafios que tem que pensar e ultrapassar, identificar o principal entrave para que o país em geral e as empresas em particular demorem tanto tempo a aplicar o dinheiro que lhes é disponibilizado pela União Europeia. E depois, como é que esse entrave pode ser removido e ultrapassado? Como é que o país pode passar de uma capacidade de executar cerca de 3,5 mil milhões de euros ano para uma execução de quase o dobro do volume de verbas europeias por ano até o ano de 2030. Vejamos resumidamente a quantidade de fundos disponíveis até 2030. Para além dos 11,2 mil milhões que referi há pouco, que ainda falta executar, isto, segundo o documento apresentado recentemente pelo Sr. Primeiro-Ministro na reunião plenária do Conselho Económico e Social, e dos 33,6 mil milhões de euros de subvenções do quadro financeiro europeu que quebrou Portugal entre 20 e 27, chamado Portugal 2030, o país irá ter à sua
disposição 13,9 mil milhões de euros de subvenções, que com a agricultura passarão a quase 0,4, 14,4, para aplicar ao abrigo do PRR a chamada bazuca europeia. Com este pano de fundo, é necessário e urgente identificar as principais lições a tirar da execução do P 2020, do que se passou nos últimos 6 anos de aplicação de verbas europeias, o que é de manter e o que é de potenciar, e o que é necessário fazer diferente para que na década que agora se inicia, as verbas europeias possam de facto alterar e de forma estrutural o modelo económico que mantém a economia internacional parada há mais de 2 décadas. Ou seja, como é que as verbas europeias poderão de facto ajudar Portugal a ultrapassar um estádio de desenvolvimento intermédio, o fim do qual não consegue sair desde o final dos anos 90. Isto parece-me ser as grandes preocupações que neste momento que o país deve ter para de facto sair deste estadio onde nos encontramos há vários anos. Pedro, vou agora falar com o Castro Almeida, que foi secretário de Estado com o pelour da pasta dos fundos europeus. Castro Almeida, nunca tivemos tanto dinheiro como vamos ter agora, nomeadamente a fundo perdido. E o que é certo é que estes fundos europeus poderão ser, se bem aplicados, aquela viragem decisiva que nós necessitamos enquanto economia para nos tornar competitivos. Porque a questão é, não basta sermos um pouco mais competitivos, se não crescermos em termos de competitividade mais do que os restantes, iremos estar sempre a perder comparativamente, que é isso que importa. Portanto, nós temos que ser mais competitivos que os outros, não é só mais competitivos do que éramos o ano passado. E o que é certo é que eu, neste plano, aliás, na sua gênese, aquela ideia visionária do autor, logo no primeiro parágrafo, diz que devemos colocar as empresas no centro da recuperação económica, mas o que é certo é que eu pouco ou nada vejo, em termos de concreto, que nos permitirá dar o salto, porque para mim existe muito dos fundos que estão atribuídos e estão pensados a resolver problemas que o próprio Orçamento de Estado deveria estar a resolver, e não vejo também aqui alguma preocupação extraordinária no sentido de criar aqui alguma transparência na atribuição dos fundos e na sua fiscalização e na sua aferição posterior. Qual é que é a sua ideia em relação a este plano PRR e como é que nós vamos estar nos próximos anos? Muito obrigado, antes de mais, por este convite, e queria saudar a iniciativa da Coimbra Business School, saudar os meus colegas de painel pela importância deste tema. De facto, como disse o professor Pedro Costa, nós temos que assumir que não tem corrido bem em Portugal a aplicação de fundos europeus. E se continuarmos a fazer tudo como fizemos até agora, vamos continuar a ter problemas, vamos continuar a não atingir os resultados esperados. Se olharmos para trás, vemos que os responsáveis pela programação dos fundos europeus e pela sua execução ao longo destes últimos anos não têm nenhuma razão para estar orgulhosos. E é preciso fazer mudanças. E algumas têm que ser rupturas completas. Olhando para os factos, nos últimos 25 anos, Portugal não se aproximou da média europeia em matéria de rendimento de PIB per capita, na comparação com os demais países europeus. Pelo contrário, nós regredimos. Estamos 3 pontos abaixo do que estávamos em 2000. E, portanto, temos que nos questionar, afinal, o que é que fizemos aos fundos europeus. Sendo certo que vale a pena também tirar as lições de como é que isto foi no princípio, porque nos primeiros 10 anos de fundos europeus, entre 85 e 95, nós aproximámos-nos 12 pontos percentuais da média europeia. Foi uma coisa notável, mais de 12 pontos, em 10 anos. E agora, nos últimos 25, afastámos-nos 3.
é preciso perguntar porquê. As coisas não estão a correr bem. E do meu ponto de vista, não estão a correr bem do ponto de vista da média nacional, e se pensarmos nos fundos europeus estruturais e de investimento, não tem a ver agora com a bazuca europeia, os fundos estruturais, assim chamados, eles foram criados para diminuir assimetrias de desenvolvimento entre as diferentes regiões. E qual é o resultado? As nossas regiões continuam com o mesmo nível de assimetria face às regiões europeias, e dentro de Portugal é verdade que se esbateram um bocadinho as assimetrias. É menor a diferença entre o Norte, que é a região mais pobre, e Lisboa, que é a região mais rica, não porque o Norte tenha enriquecido, mas porque Lisboa empobreceu. E só há menos diferença porque Lisboa empobreceu, e bastante, na comparação de 2000 com 2020. Portanto, temos que mudar de vida. E, do meu ponto de vista, mudar de vida implica, passa aqui por 2 ou 3 pontos que eu gostava de salientar. O primeiro deles, para mim, é o essencial. O pecado capital do nosso processo de programação é que nós não temos os fundos orientados para resultados. Ou seja, o método tradicional de programação é este. Vamos ter X dinheiro, um plafond global, e agora vamos distribuir o dinheiro. E então os responsáveis políticos dizem, bom, vamos pôr aqui 1.000 milhões para a saúde, 1.000 milhões para a educação, 1.000 milhões para as infraestruturas, para as águas, para o saneamento, para a educação, enfim, para as diferentes áreas. Chega-se ao fim, vamos perguntar, bom, isto, resolvemos os problemas? Bom, mas quais problemas? Nós não definimos à partida quais eram os problemas. Nós definimos onde meter o dinheiro, mas nunca dissemos qual era o problema que queríamos resolver. O método normal de programação teria que ser quais são os nossos problemas, quais desses problemas nós vamos querer resolver e em que medida. Vamos querer passar deste ponto para aquele outro ponto. Queremos dar este salto. E depois pergunta-se, e quanto custa esse salto? Que dinheiro é preciso meter para conseguir esse resultado? Este é que devia ser o método de programação. Que problemas quer resolver e depois quanto custa resolver esse problema. E então, no fim de contas, vamos avaliar e vamos ver, resolvemos problemas ou não resolvemos problemas. Atingimos resultados ou não atingimos os resultados. O nosso método hoje, como incide não sobre resultados, mas sobre milhões de euros, nós chegamos ao fim e dizemos, perfeito, conseguimos, Portugal atingiu, executou 100%, portanto atingimos as metas, executámos 100%. Mas o objetivo não pode ser executar 100%. Isso é um pressuposto, evidentemente. O objetivo tem que ser resolver este problema e aquele outro, nesta medida e naquela, quantificar os resultados que nós queremos. Não quantificando resultados, o que se passa hoje é que é muito a pressão mediática que faz com que os governantes se resolvam, põem mais 500 milhões ali ou menos 1.000 milhões acolá. Nunca se diz qual é o resultado que se quer alcançar e, portanto, nunca se pode questionar exatamente e monitorizar a aplicação dos fundos. Segundo grande problema, nós temos tido fundos europeus a financiar despesa de funcionamento do Estado. Fundos europeus a substituírem-se ao orçamento do Estado. Os fundos são chamados fundos de investimento, mas há imensa despesa corrente financiada com fundos europeus. Despesa corrente ordinária, porque eu agora até percebo que na bazuca haja financiamento de despesa corrente extraordinária por causa das despesas extraordinárias que a pandemia provocou. Agora, financiar despesa corrente ordinária com fundos europeus é um profundo erro em que Portugal tem vindo a cair sistematicamente. Na realidade é uma batota, não é? Claro que é. Eu pergunto, temos aqui um dirigente de ensino superior, faz algum sentido pagar bolsas de estudo a estudantes do ensino superior com fundos europeus? Então isso não tem que ser, não é a despesa corrente do Estado. Isto é um pequeníssimo exemplo, mas são centenas de milhões de euros de fundos europeus que serviram para pagar bolsas de estudo no ensino superior. Isto é um erro. Bom, quando acabarem os fundos europeus, como é que vai ser? Nós andamos a iludir o déficit orçamental, a cobrir o déficit orçamental com fundos europeus. O déficit não é maior porque estamos a pôr fundos europeus a financiar a despesa corrente. É um erro completo. Há um célebre princípio de adicionalidade nos fundos. Os fundos têm que adicionar à despesa dos Estados e não são para substituir a despesa dos Estados. E isso Eu vou-lhe dar um outro exemplo também na área do ensino. Eu acho que o ensino profissional custa mais caro do que o ensino tradicional, corrente, papel e lápis.
Eu acho muito bem que os fundos europeus paguem, financiem o sobrecusto, a diferença entre o ensino secundário normal e o ensino profissional. Se vai formar eletricistas, aquilo implica gastar material que é inutilizado e isso há um sobrecusto. Eu acho bem que os fundos europeus paguem o sobrecusto, mas acho muito mal que os fundos europeus paguem toda a totalidade do curso profissional, incluindo as aulas de inglês, de francês, de língua portuguesa, de matemática, de geografia, que são dadas a todos os outros alunos. Só devia pagar o sobrecusto e não pagar a totalidade do ensino profissional. É um disparate completo. Bom, é preciso dizer, e eu não posso, eu fui responsável pela última programação dos fundos europeus. Não quero fugir a nenhuma das minhas responsabilidades, sendo certo que é preciso enquadrar as coisas no seu tempo. No ano Castro Almeida, eu volto já a si, está bem? E já vamos falar dessa questão da própria responsabilidade e daquilo que referiu, que eu acho que é o essencial. Aliás, que já abordei aqui com outros intervenientes num programa passado, que é exatamente nós termos um sistema baseado em milhões e não em resultados, em resolver problemas. Óscar Gaspar, vice-presidente da CIP, a questão é esta, é que os fundos europeus, apesar de uma primeira fase, como o Castro Almeida referiu, nos primeiros anos, ter-nos aproximado da Europa, o que também era fácil porque estávamos muito atrasados, depois temos-nos estado a afastar, ou pelo menos a não conseguir acompanhar ou subir degraus na escala de comparação. O problema é que as empresas em si não têm tido o benefício que deveriam ter por causa dos fundos europeus, correto? É inegável que os fundos europeus melhoraram Portugal, mas não melhoraram naquilo que deveriam ou quanto deveriam melhorar. Nós temos aqui um problema de concessão ou um problema também de execução. Muito bom dia. Obrigado por este convite à Económico TV, também à Coimbra Business School. Um cumprimento especial ao professor Pedro Costa e ao Dr. Castro Almeida. E, de facto, penso que este tema é muito oportuno e relevante para todos nós. Permita-me só aqui voltar a uma questão de enquadramento que o professor Pedro Costa colocou bem, mas eu queria reforçar. Nós estamos aqui a falar, em termos de futuro, em dois instrumentos, certo? Estamos a falar da bazuca, chamada bazuca europeia propriamente dita, e estamos a falar do novo quadro financeiro plurianual. E, portanto, cada um destes instrumentos tem verbas, e verbas muito avultadas para Portugal, e cada um deles também deve beber aos tais ensinamentos daquilo que foram os fundos comunitários até agora. Mas estamos a falar de coisas distintas, quer dizer, a bazuca europeia é para utilizar até 2026 e tem como principal objetivo fazer face à crise económica com que nos debatemos por força da Covid-19. Nós, o ano passado, tivemos a maior recessão, pelo menos dos últimos 90 anos, quer em Portugal como na Europa. Este ano não vamos conseguir recuperar. Mesmo no próximo ano, algumas instituições entendem que não conseguiremos ainda chegar ao nível de 2019 e, portanto, a bazuca europeia, estes 13,9 mil milhões de euros que Portugal receberá a fundo perdido, devem servir para recuperar a economia. E, portanto, os tais três pilares da resiliência, da transição digital e da transição climática são, sobretudo, para fazer face, diria, a uma questão mais conjuntural. E por isso é que se exige que estejamos a falar de projetos mais maduros, possam ter uma taxa de execução mais rápida, diria quase imediata, porque os fundos têm que ser utilizados, e bem utilizados, diria eu, até 2026. Questão distinta é o quadro financeiro plurianual, portanto o 21-27, os tais 33,6 mil milhões de euros, também o professor Pedro Costa falou, e aí sim devemos estar a falar não apenas de recuperação, mas do próprio modelo de desenvolvimento. E é isto que está em causa. Quer dizer, eu não sou tão, não sou tão pessimista quanto, porventura, o Dr. Castro Almeida em relação à utilização dos fundos. Eu acho que, apesar de tudo, Portugal de 86 até 2020 aproveitou os fundos e, portanto, em termos de infraestruturas públicas, água, saneamento, tudo isso, mas também o apoio ao tecido empresarial teve um impacto. Hoje o país é diferente daquilo que era em 86 e, em parte, devemos também à utilização e à boa utilização
dos fundos comunitários. Esta conclusão acontece em paralelo com outra que foi retirada pelo Pedro Costa e pelo Castro Almeida, corretíssima, é que, de facto, nós estamos aquém daquilo que devíamos estar em termos de competitividade. De facto, as últimas 2 décadas são bastante decepcionantes em termos do crescimento económico de Portugal. Nós não conseguimos caminhar a par da Europa, temos vindo a ser ultrapassados por uma série de países da Europa mais de leste, centro e de leste. Estamos prestes a ser ultrapassados por mais 2 países e isso deve fazer soar uma série de campainhas e deve-nos levar a pensar se de facto temos apostado nos fatores corretos de competitividade do país ou não. Temos aplicado o dinheiro em algo que não é tão reprodutivo quanto isso. E na minha perspectiva, temos aqui questões, como o Marco Silva referiu, porventura de concepção e também de implementação. A CIP tem refletido sobre estas questões. Entendemos também, como foi referido, que algo decepcionante que estes instrumentos que agora estão a ser lançados olhem demasiado para a parte pública e olhem menos para a parte das empresas. Na nossa perspectiva, é óbvio que o crescimento económico e o desenvolvimento depende muito também da capacidade das empresas se modernizarem, criar emprego e inovarem, e parece-nos que os instrumentos ficam aquém daquilo que é necessário. Sou muito favorável àquilo que foi dito, nomeadamente pelo Dr. Castro Almeida, sobre, tipicamente, os fundos são orientados para questões mais operacionais e menos para questões para o resultado. E, de facto, o resultado é que nos interessa. Não é gastar dinheiro por gastar dinheiro, é gastar dinheiro para resolver os tais problemas de desenvolvimento, como o Dr. Castro Almeida referiu. Mas nós na CIP também temos vindo a refletir e temos vindo a alertar o Governo para que na própria implementação dos fundos comunitários há uma série de problemas. E alguns, diria também, quase endémicos, que têm a ver com um excesso de burocracia, com um excesso de complicação de todo o sistema, e o que os empresários têm detectado é que o tempo é demasiado longo e imprevisível em termos, por exemplo, do lançamento dos avisos. O tempo é demasiado longo para a aprovação ou para o indeferimento das candidaturas. O tempo é demasiado longo para o pagamento dos incentivos e tudo isto faz com que nós tenhamos taxas de execução, de facto, muito baixas. E, portanto, penso que depois nas próximas intervenções poderei ter hipótese de falar um bocadinho sobre aquilo que são as nossas propostas para agilizar estes procedimentos, para haver uma espécie de um simplex em termos de fundos comunitários que nos permitam tirar pleno proveito daquilo que são os fundos comunitários em termos das empresas. Eu sei que vai ter só 30 segundos também para dizer isto. Para além dos problemas que temos detectado em termos da aplicação dos fundos em termos empresariais, mesmo em termos de investimento público, também há constrangimentos muito fortes. Quer dizer, a par e passo, nós percebemos que quer o Estado Central como as autarquias locais têm tido imensas dificuldades em implementar os investimentos. E, portanto, desde de processos que se arrastam em termos administrativos até questões que se prendem com concursos que ficam desertos, nós, de facto, precisamos também de acelerar o bom investimento público e também gostaria, daqui a pouco, se me permitirem, de apresentar algumas propostas nesse sentido. Vamos já falar dessa questão das propostas, mas primeiro uma pergunta muito concreta para uma resposta quanto breve possível, que é exatamente da questão primordial, ou seja, de concepção dos programas de fundos. Porquê é que nós não temos programas de fundos orientados para resultados e temos orientados para percentagem de utilização? Faço esta pergunta primeiro ao Castro Almeida. Será porque quando nós estabelecemos resultados indexados, depois permitirá uma responsabilização política do próprio governo? É por isso é que não se faz, para não haver essa responsabilização? Olha, eu costumo dizer que quando os ministros vão a aquela localidade, agora menos por causa da pandemia, mas quando aparecem os ministros e a notícia do dia seguinte é dizer tantos milhões para isto, tantos milhões para aquilo, eu digo, este ministro já acabou, está esgotado. Quando já só tem para anunciar milhões de euros, está esgotado. Deixou de ter propósitos, causas, metas, objetivos,
e passa a anunciar milhões de euros. Mas isto é um problema tradicional da nossa administração pública e da nossa classe política, e não há exigência suficiente sobre os políticos para os obrigar a enunciar resultados em vez de anunciarem milhões de euros. E isso passa, há muito papel aqui da comunicação social para obrigar os ministros a pedir-lhes contas. No Portugal 2020 já houve uma grande preocupação de enunciar resultados. Se for ver aos instrumentos de programação, é muito dito que é tudo em função dos resultados e estão enunciados dezenas, centenas de resultados esperados. A verdade é que agora, no reporte dos fundos, na execução do Portugal 2020, o Governo e a administração dos fundos têm vindo a esquecer, a abandonar os indicadores de resultados e estão totalmente focados na execução financeira, que, por sinal, também é fraca. Mas repare, para mim, muito mais grave do que dizer que a execução está baixa, está lenta, porque está muitíssimo lenta, preocupantemente baixa a execução, o meu problema maior é deixar de se falar de resultados. Não vê indicadores de resultados nos boletins da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, vê indicadores financeiros apenas. E isso é um erro grave que é preciso denunciar, mas a maior parte das pessoas não tem noção disso. Mas não muda o comportamento dos gestores dos fundos enquanto não exigir resultados. Esta é que tem que ser a tónica do discurso permanente, digamos, contra a tradição. E depois há aqui um outro problema também associado a isto, que foi já levantado, que tem a ver com a imprevisibilidade dos avisos e o demasiado tempo que demoram. A burocracia. A burocracia. Eu aqui gostava de dizer o seguinte: eu creio que houve bons avanços na programação de Portugal 2020. Por exemplo, está dito na lei que é proibido pedir documentos que estejam na posse da administração pública. Está dito na lei que é proibido pedir elementos por mais do que uma vez. Portanto, só se peça por uma vez só e não se peça nada que a administração pública já tenha. Mas isto não é a prática. Como está dito na lei que a análise de uma candidatura não pode demorar mais do que 60 dias. E está dito na lei que o pedido de pagamento não pode demorar mais do que 30 dias a satisfazer. E está dito na lei que os gestores dos programas operacionais que violem estas regras, em mais do que 20%, são despedidos. Automaticamente despedidos. E só são renomeados se o Governo os renomear. A verdade é que na execução de Portugal 2020 estas regras caíram. E foi um erro. Estas regras deviam ser vinculativas. Uma candidatura não devia poder demorar mais do que 60 dias, um pedido de pagamento não podia demorar mais do que 30 dias. E a sanção era adequada. Se o gestor que violasse esta regra em mais do que 20%, devia ser demitido. Veja o grau de preocupação que houve na programação, que é diferente daquilo que está a ser a execução. E porquê? Estas pessoas são malvadas, são incompetentes, querem atrasar o processo. Não é verdade. A minha profunda convicção é que há um problema de meios. Não faz sentido que o Governo queira poupar no farelo e gasta na farinha. Ou seja, desperdiça e atrasa a agilidade de milhares de milhões de euros para poupar umas dezenas de milhões de euros a contratar umas dezenas, umas poucas centenas de especialistas que era preciso contratar para a administração pública para analisar os processos no IAPMEI, no turismo, na ICEP, na ANI, os 4 grandes organismos intermédios que fazem a análise de candidaturas, não têm gente suficiente. Pois aliás, essa é uma questão que é muito, muito interessante, porque é o Simplex, o objetivo do Simplex, por exemplo, é simplificar, e isso permitiria tirar pessoas da administração pública, mas depois é preciso investir na componente, por exemplo, tecnológica do próprio Simplex. Isso é um dos exemplos, e o problema é que não se tem investido na componente tecnológica. Assim como... Mas há aqui, deixe-me só dizer-lhe aqui 2 coisinhas que eu acho que podem mudar, e aí vou dizer que nós não fizemos isso na programação anterior. Se fosse agora repetir, nunca ninguém até hoje participou na programação de fundos mais de uma vez, e portanto os erros que a minha geração cometeu, eu já não tenho oportunidade de os reparar, mas espero que alguém os repare. 2 coisinhas simples que eu acho que iam ajudar imenso a acabar, a diminuir a burocracia e os tempos de espera. Primeiro,
ter um gestor de procedimento. Ou seja, a empresa tem um contacto que é sempre o seu gestor. Como é o gestor de conta no banco, com quem eu falo sempre, devia ter de haver aqui um cidadão com quem se fala e ele acompanha 20 empresas, 30 empresas e está por dentro do assunto. Não é uma massa disforme, é um gestor de procedimento. Segundo, e muito importante, também não fiz e tenho pena de não ter feito, se fosse agora eu faria. Em vez de ter prazos para os concursos, está aberto um concurso por 60 dias e temos aqui 100 milhões de euros para investimento numa área qualquer. Em vez de ter isto, era melhor ter concursos em contínuo. As empresas poderem permanentemente lançar as suas candidaturas. Isto fazia com que as empresas não tivessem que correr àquele concurso, porque depois também não sabem quando é que vai haver mais. E estava previsto na programação que havia um anúncio prévio das candidaturas, sabia-se quando é que iam, a um ano de distância, sabia-se quando é que iam abrir os avisos de concursos. Este governo acabou com isso. Na prática, hoje ninguém sabe quando é que vai ser o próximo concurso. Isso é um erro. Há uma falta de previsibilidade. E as pessoas vão a correr fazer uma candidatura porque não sabem quando é que será a próxima. Portanto, candidaturas em contínuo, que é o que eu hoje defendo, e gestor de procedimento, podiam ser boas mudanças para facilitar a execução. Oscar, vamos então agora para algumas das vossas sugestões para dar um novo rumo a este tema, que é um tema fundamental. Nós, sinceramente, aproveitamos esta grande oportunidade que temos, porque nunca tivemos tanto dinheiro, ou então vamos cair ainda mais na tabela de comparação. Como é que nós podemos dar aqui uma volta não só à questão da burocracia, mas também dar mais competitividade à nossa economia? Muito bem, pois esse é o bom debate, não é? E, portanto, já temos identificado que a questão da burocracia, do excesso de regulamentos, e até pior do que isso, em muitos casos, a alteração sistemática dos regulamentos. Nós estamos aqui a falar de matérias, em muitos casos, são iguais há 30 anos. Portanto, não se justifica que, a par e passo, tenha que haver alteração de regulamentos que altera procedimentos, que altera documentos, que altera formas de proceder às candidaturas. Isto só complica, quer para quem avalia, como para quem apresenta as candidaturas. Somos muito favoráveis a esta sugestão também do Dr. Castro Almeida de haver abertura em contínuo do processo de candidatura. Não é aceitável, que em alguns casos, aconteceu o ano passado, atingimos 18 meses, 19 meses, em que não houve avisos de candidatura abertos para determinadas áreas. Isto não é aceitável, porque um investimento estrutural de uma empresa não pode estar dependente de saber se o aviso abre este ano, se abre no próximo ano, o que quer que seja. Portanto, há um excesso de especificidade, por um lado, nos avisos. Os avisos deviam ser de espectro mais largo e, portanto, permitir outro tipo de candidaturas, e deviam ter, de facto, deviam ter abertura em permanência até se esgotarem os fundos. Por outro lado, eu penso que o próprio governo também está a aprender com alguns processos. Por exemplo, agora no apoiar.pt houve uma simplificação grande. Quer dizer, há, por um lado, a possibilidade de ter, à partida, uma pré-apreciação da candidatura. Não é preciso chegar a um processo final formal de apreciação. Há logo a apreciação de se aquele projeto em concreto tem possibilidade de ser apoiado ou, por simplesmente, não tem condições. E esta questão da previsibilidade é muito importante, como sabe, para os empresários. E é também a questão da simplificação, quer dizer, no apoiar.pt não há aqui o envolvimento de sociedades de garantia mútua, de bancos, o que quer que seja. Na nossa perspectiva, os fundos comunitários devem ser não reembolsáveis e devem ser simplificados. A parte de empréstimo, essa deve estar a parte do lado da banca, que, por sua vez, tem condições também de aferir o risco, de avaliar o risco e de conceder crédito ou não conceder crédito. Mas podem perfeitamente ser processos paralelos e não contaminarem aqui a parte dos fundos comunitários. Também já foi referido à questão
da escassez de meios humanos e meios técnicos. Era muito importante. Oscar, e propostas concretas da CIP para além da questão da burocracia, obviamente, e de mais meios, mas para nós darmos a volta a isto? Repare, desde logo aquilo que têm sido algumas propostas do governo ficam aquém das necessidades. Ainda ontem ouvimos o atual vice-presidente do Banco Europeu de Investimento dizer que faltam, por exemplo, instrumentos de capitalização das empresas. As empresas em Portugal têm uma baixa capitalização e se há um ano atrás a questão da liquidez da tesouraria era muito importante, hoje a questão da capitalização é essencial. E deixe-me pôr aí uma questão, porque é assim, em todo o programa deste PRR não há uma única alusão, ou pelo menos nem financiamento, à questão, por exemplo, do mercado de capitais, que é fundamental para a capitalização das empresas e para a competitividade das empresas. Não há economia competitiva que não tenha um mercado de capitais desenvolvido. E o que é certo é que está praticamente ignorado. Sim, nós temos aquele caso extraordinário, falamos do PSI 20, que não consegue ter 20 empresas, não é? Há uma série de anos, uma coisa lamentável. E estamos a falar das maiores empresas, mas depois, de facto, temos outras empresas de menor dimensão que não conseguem minimamente ter acesso ao mercado de capitais. E como diz, é uma falha grave, assim como também referiu, o PRR está muito vocacionado para o público, olha pouco às necessidades e às questões das empresas, não é tanto pelas empresas em si, é porque sem as empresas não há nem emprego, nem competitividade da economia nacional. Por isso é que nós na CIP propusemos que houvesse um fundo de fundos de pelo menos 4 mil milhões de euros que permitisse, com instrumentos de capitalização, de capital ou de quase capital, nós fortalecermos o tecido empresarial português. Porque também aqui nós corremos o risco, estamos a correr o risco, né, pelo menos nestes 2 anos, de ficar muito aquém daquilo que está a ser feito pelos nossos parceiros. Quer dizer, em Itália, em França, também na Alemanha, que à partida são economias que precisam menos de capitalização do que a nossa, e nesses países avançou-se com instrumentos de capitalização. E, portanto, aquilo que estamos a ver é que há empresas suecas, holandesas, belgas, que estão a comprar em Portugal empresas porque elas estão capitalizadas e sentem que em Portugal as empresas estão menos capitalizadas. Portanto, a questão da capitalização, para além da questão do financiamento por capitais externos, parece-nos absolutamente essencial nesta fase. Oscar, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas antes de passar a palavra ao Pedro, a palavra final, eu gostaria de uma opinião vossa em relação ao sistema ao enfrentar desta crise, nomeadamente por parte da União Europeia e o que aconteceu nos Estados Unidos, onde houve uma entrega de dinheiro direto aos cidadãos, que é uma coisa completamente diferente, que depois os cidadãos puderam gastar na economia, mas a forma de lidar com o problema, para além de ser muito mais flexível, muito mais rápido, e daí que eles estarem a sair da crise muito mais depressa, é diferente, é menos pública, é mais privada e existiu aqui também bastante mais presença do Banco Central, ao contrário do nosso BCE. Uma opinião rápida, se faz favor, em relação a estes dois paradigmas de intervenção. Castro Almeida. Se não se importa, deixe-me ir aqui a um ponto que o Oscar Gaspar tocou, que eu acho muitíssimo importante, dar uma sugestão concreta. Eu acho um erro gravíssimo que o Governo está a cometer não aproveitar no PRR a linha de financiamento que está aberta. Estão disponíveis para Portugal cerca de 15 mil milhões de euros e o Governo só propõe-se a utilizar apenas 3 mil milhões. Acho isto um erro grave. Era a altura de pegar neste dinheiro, colocá-lo no Banco de Fomento, para que o Banco de Fomento possa dispor de uma bazuca para intervir no financiamento das empresas, na capitalização das empresas, que é um problema gravíssimo das nossas empresas. As nossas empresas representam cerca de metade, os capitais próprios têm metade da média europeia e 1/3 da média das empresas das PMEs americanas. É um problema estrutural grave que é agora oportuno utilizar este dinheiro e, portanto, faço aqui uma recomendação veemente ao Governo para que utilize o empréstimo da bazuca e não se fique apenas pelos 3 mil milhões, que são quase tudo para investir no setor público. Era aqui a grande oportunidade de investir nas empresas. E deixe-me reforçar este ponto. Eu não sou da CIP, o Oscar Gaspar é vice-presidente da CIP, eu não sou da CIP,
mas acompanho totalmente as preocupações que ele aqui manifestou sobre a necessidade de colocar as empresas no centro do processo de criação de riqueza em Portugal. Ele disse bem, os nossos fundos resolveram muito problema de infraestrutura. Hoje Portugal não tem nada a ver com Portugal de há 20 anos. Em matéria de equipamentos públicos e infraestruturas públicas, Portugal mudou imenso. Isso não se reproduz no PIB. Mas hoje o nosso problema é o PIB, é a riqueza, é o dinheiro no bolso das pessoas, é a falta de dinheiro no bolso das pessoas. Isso resolve-se com empregos e com bons salários. Isso só se resolve com boas empresas. É preciso apoiar as empresas. Não é pelos lindos olhos dos empresários, é por causa dos trabalhadores portugueses que é preciso colocar dinheiro nas empresas. Dito isto, eu também não sou dos que digo que não se pode pôr dinheiro no Estado. E quero dar o meu total apoio a uma dotação relevante que está prevista no PRR para colocar dinheiro na administração pública na sua digitalização, na sua modernização. É preciso modernizar a administração pública também para que os serviços públicos funcionem e, designadamente, para que deixem de levantar tantos entraves desnecessários às empresas. Castro Almeida, agora uma palavra muito rápida, porque estamos mesmo a terminar o tempo. Em termos de intervenção, em termos de ideologia em relação aos Estados Unidos e na Europa? Olha, eu não acho graça nenhuma à ideia americana de mandar um cheque a cada cidadão. Não é o meu estilo. Eu acho que nós temos que orientar prioridades, porque este dinheiro não é muito dinheiro, contrariamente ao que se pensa. Ele tem que ser bem orientado, bem dirigido, para que seja reprodutivo. Nós podemos agora disfarçar o problema. Se cada cidadão recebesse agora $1.000 ou $1.200, como receberam os americanos, ia provavelmente melhorar o consumo durante 2, 3 meses, tínhamos aqui um pequeno crescimento do consumo, e depois no final tínhamos o quê? E esse dinheiro vinha de onde? Alguém tinha que, no caso português, ia ser déficit, ia ser dívida. Então, eu prefiro, de longe, pedir dinheiro emprestado para colocar nas empresas, na sua capitalização. Acho que isso tem um efeito reprodutivo muito maior do que distribuir agora. Mas Castro Almeida, deixe-me só dar uma indicação, é que boa parte desse dinheiro que foi entregue aos cidadãos acabou nas empresas, porque os cidadãos investiram no mercado de capitais e também em aumentos de capitais das empresas, o que digamos, mas existe uma mentalidade diferente. Mas não resolve problemas estruturais das empresas. Não resolve. Alivia a tesouraria das empresas temporariamente, mas não resolve problemas estruturais das empresas. Oscar Gaspar, só aqui uma pequenina resposta, se faz favor. Eu, se tivesse que responder com 2 palavras, responderia, por um lado, esperança, por outro, realidade. A verdade é que, em termos de esperança, o ano passado a União Europeia respondeu bem, quer dizer, viu que estávamos perante uma crise inédita e a verdade é que o Conselho Europeu, os diversos Conselhos Europeus conseguiram aprovar a bazuca e até o quadro financeiro plurianual. Portanto, dava a ideia que se assumiu que havia mesmo necessidade e com medidas inovadoras, por exemplo, a mutualização da dívida foi algo que era de facto impensável há meio dúzia de anos atrás e tivemos a própria senhora Merkel a puxar por essa medida. Agora, encerramos o ano com esta esperança, estamos em 2021 e a realidade é que os fundos ainda tarda, não é? E essa é a grande preocupação, enquanto nos Estados Unidos houve aprovação pelas instituições políticas e o dinheiro está a chegar onde deve chegar, na Europa nós estamos em abril e infelizmente o dinheiro não chegou ainda nem aos Estados nem à economia europeia. Esse é o problema. Pedro, uma palavra final. Achas que esta questão também da flexibilidade e da forma como a política se faz nos Estados Unidos, que é obviamente diferente, mas na Europa, realmente, como o Oscar referiu, finalmente chegámos aqui a um entendimento que tinha que ser, as opções tinham que ser diferentes, portanto a questão da mutualização da dívida também, e assumiu-se que havia um problema, mas porque estavam todos no mesmo barco, se calhar se houvesse 2 ou 3 isolados, se calhar não se tinha chegado aqui. Mas temos um problema também de burocratização na Europa e como é que achas que nós poderemos dar a volta a esta questão, este problema de não utilizar corretamente os fundos o mais rápido possível, se faz favor? A carga burocrática foi muito recentemente referida pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, responsável pela gestão e aplicação das verbas europeias, que denunciou num expresso recente
a teia de pareceres que tudo emperra, trava e chateia para a execução dos fundos da União Europeia. Portanto, ele refere claramente que os maiores obstáculos não provêm dos regulamentos europeus, mas sim em Portugal, se confundir maior transparência com maior burocracia. E, enfim, como o país tem, claramente, baixíssimos níveis de transparência, enfim, em particular no que concerne à aplicação dos fundos europeus, a maior burocracia não é claramente condição suficiente para maior transparência, nem é sequer, provavelmente, condição necessária. Portanto, concordo que é necessário aligeirar o processo de modo a que o financiamento chegue a quem deve chegar e as métricas não devem ser, naturalmente, do uso do dinheiro, da execução do dinheiro, mas sim de objetivos a cumprir com esse dinheiro. Portanto, o dinheiro não pode ser um fim, deve ser um meio. Deixe-me saudar também neste PRR uma agenda muito clara para o investimento e inovação, porque é colocado como prioridade a capacitação do sistema científico, a ligação entre o sistema académico, científico, tecnológico e o tecido empresarial português. Isso é fundamental e isto vem reforçar o papel do ensino superior politécnico como das mais bem preparadas instituições para rapidamente iniciar os necessários processos de transferência de conhecimento e de tecnologia pela sua conhecida relação umbilical e estrutural com o tecido empresarial. Duas notas também que não podia deixar de referir. Não é razoável que o PRR tenha arriscado praticamente do objetivo as indústrias do mar das verbas consignadas para o lançamento económico. Portugal é um país marítimo. A fileira do mar é uma das mais exportadoras do país. Enfim, como se sabe, as produções do peixe já ultrapassam as do vinho. E o comércio do mar tem importância estratégica que é indiscutível. E, portanto, não é compreensível que esta omissão exista e na medida em que é desperdiçar uma oportunidade numa altura em que o país não está em condições de desperdiçar nada. Por outro lado, enfim, também é pouco aceitável que se tenham omitido quaisquer apoios diretos a atividades culturais nas verbas consignadas ao relacionamento económico. A cultura é responsável por cerca de 4,2% do PIB europeu e por cerca de 7,4 milhões de empregos na UE. E gera diretamente por ano a 509 mil milhões de euros. Portugal é um país com uma economia aberta, com um grande peso do turismo nas contas públicas e, portanto, é incompreensível esta omissão relativamente a um setor que é crucial para captar turistas também, não só em número, mas com poderes de compra da mais elevado. Estamos mesmo já a terminar, aliás, mas eu reforço pessoalmente aquilo que indicaste. É necessário um investimento muito forte à questão da inovação, porque sem inovação não há competitividade. Esse é um cordão umbilical fundamental. Muito obrigado a todos por terem aceito o meu convite e muito obrigado ao telespectador por estar aí. Nós voltamos a ver para a semana.